Podcast Papo Feminista. O podcast pras mina. Olá a todas e todos, começando novamente um novo episódio, quarto episódio do nosso projeto podcast Papo Feminista. E hoje o Papo Feminista nós vamos discutir o debate sobre o aborto, texto da Flávia Biroli. Flávia, que já foi apresentada aos ouvintes em outros podcasts. Flávia discute o debate sobre o aborto sobre 3 perspectivas que ela vai chamar de premissas. Essas perspectivas são: a primeira, nenhum contato com o corpo do indivíduo pode existir sem seu consentimento, o que enfatiza a extensão da noção de escolha ao âmbito da integridade física, evitando críticas como as de Catherine McNoll. Catherine McNoll, que é uma autora citada em vários textos. A autora defende que o direito ao aborto não problematiza as assimetrias nas relações sexuais. E quem é Catherine Alice McNoll? É uma jurista e ativista feminista estadunidense, é professora de direito e membro da Academia de Ciência, Arte e Ciência nos Estados Unidos. Bom, essa é a primeira premissa, então, da análise que a Flávia Biroli faz sobre o tema aborto. A segunda premissa define que as decisões sobre manter uma gravidez nutre e sustenta biologicamente o outro indivíduo deve ser da mulher. Isto é, gestação e maternidade têm de ser decisões consentidas e informadas para que o direito das mulheres à autonomia sejam preservados. Então, essa é a segunda premissa que a Flávia nos traz sobre a discussão do aborto. A terceira premissa é: o direito à escolha, no caso do aborto, deve ultrapassar os sentidos negativos da liberdade que está aí envolvida. Então, são as 3 premissas que a Flávia, no final do texto, vai resumir, sintetizar sobre o debate que nós vamos discutir hoje. É um debate muito polêmico, é um debate muito amargo, inclusive, porque mesmo a posição de defesa da autonomia do corpo feminino não exclui a trágica decisão, né? Ou não, mas muitas mulheres encaram de uma forma muito difícil a escolha de um aborto, tá? Então é comum em mulheres que fazem um aborto, inclusive, essa culpa, esse processo de dor que vem de várias fontes e que a gente vai debater. Eu vou ficar muito atenta aqui ao texto da Flávia, porque é um texto bastante completo e bastante interessante para a gente. E como eu falei, que a moral religiosa é a moral que traz dogmas contrários à prática do aborto, né? Vou ler aqui a parte que ela fala: religião e o debate sobre o aborto. O debate atual sobre o direito ao aborto torna-se mais polarizado e ganhou destaque na agenda política em diversos países do Ocidente nas últimas décadas. No início do século XXI, as posições pró-vida, vinculadas principalmente à Igreja Católica, e pró-escolha, ligadas aos movimentos feministas, são parte destas clivagens nas disputas eleitorais e políticos partidários. Enquanto os argumentos pró-escolha são centrados no direito das mulheres, os argumentos pró-vida
destacam, sobretudo, o valor da vida do feto de uma perspectiva religiosa. Tomando essa parte do debate, Ronald Dworkin entende que não é possível sustentar logicamente a afirmação de que o feto tenha interesse próprio antes de ter uma vida mental. A noção de interesse próprio, que está na base do reconhecimento do direito à autonomia individual, do liberalismo, depende de alguma forma da consciência. Para o autor, no entanto, o argumento de que a vida é inviolável deveria ser levada a sério, inclusive por aqueles que defendem o direito ao aborto. Estaria já na base dos valores e nas concepções de muitos dos ativistas pró-escolha. Um dos problemas que se poderia levar aqui é que a afirmação de que a vida é sagrada porque é uma criação divina que está na base da posição religiosa na base das posições religiosas contrárias ao aborto, não permite considerar de maneira adequada as vidas já presentes e existentes. Por isso, a inviabilidade da vida como investimento humano e criativo, assim destacada pelo próprio Dworkin, fica fora da agenda dos movimentos contrários ao aborto. Eles promovem uma visão conservadora da vida, em grande parte amparados em concepções sexistas que o feminismo procura superar. Em vez do direito das mulheres a decidir sobre si e sobre o que passa em seu corpo, afirmam que esse corpo tem significados que o tornam alheios à própria mulher. Em sua maioria, defendem expressamente arranjos familiares e papéis de gênero opressores para as mulheres, ou tratam do direito à vida de maneira neutra, do ponto de vista das relações de gênero, silenciando sobre as mulheres como agentes, sobre suas necessidades e sobre o contexto em que ocorre a gravidez. Vale destacar que o funcionamento religioso para a obstrução do direito individual compromete a laicidade do Estado, com isso, a cidadania e a construção de uma sociedade plural e democrática. Bom, me parece que fica bem claro nessa parte do texto lido sobre religião e o debate sobre aborto que a Flávia está bem segura ali no debate. O debate sobre o aborto é um desdobramento, na verdade, da visão crítica das relações na esfera privada e da esfera pública, que tanto foram debatidos nos outros podcasts, com destaque aí nos 3 últimos podcasts nós tivemos esse debate. Com a politização, então, do que ocorre na vida privada e o entendimento de que o modo de organização de uma delas está vinculada permanentemente ao modo de organização da outra. Então, interferência direta do Estado na esfera privada. Quando o Estado incorpora uma política pública de autonomia do corpo, ele não está sendo Estado pró-aborto. Ele simplesmente está legalizando uma prática que já existe na vida privada, com dramas bastante significativos. Então, a defesa da descriminalização e levar para o Estado uma política pública de autonomia severa do corpo feminino não quer dizer
que a gente vai minimizar os problemas e a carga emocional negativa que essa prática pode trazer para algumas mulheres. E eu digo especificamente se fosse fazer o aborto. Eu ficaria bastante triste, porque sou de uma tradição religiosa cristã. Então, provavelmente, mesmo que o SUS fizessem esse procedimento, eu talvez não iria recorrer a ele por questões pessoais minhas. Mas o que são questões pessoais minhas não podem ser políticas públicas do Estado brasileiro. Então, esse é um ponto. Existem outros pontos que a gente vai debater aqui, tá? Mas esse é um viés. É um viés bastante ponderado, inclusive, sobre a prática do aborto. Mas é minha, pessoal. Defendo, então, né, como feminista, como mulher, defendo a descriminalização e levar para o ambiente público do Estado essa prática, para que mulheres não morram, mas não faria. Bom, dando sequência aqui. O aborto é um tópico central, né, gente, do direito reprodutivo ou autonomia reprodutiva. Esse ponto central, esse direito, né, compreende o acesso à informação e os recursos que permitem à mulher o controle sobre suas vidas reprodutivas e, sucessivamente, um controle sobre suas vidas em si. Então, ele é aqui percebido como um processo de controle reprodutivo, sob o ponto de vista do artigo, claro. Se vocês forem pegar o texto, vocês vão ver que é um artigo pequeno, mas ele tem bastantes elementos. Eu destaquei vários elementos aqui. O direito ao aborto, especialmente, confronta a idealização da maternidade, porque eu conversando tempos atrás com uma companheira da sociologia que está grávida e a gente discutindo sobre a idealização da maternidade. Eu, quando tive meu filho, tive um processo bastante doloroso de aceitação daquele meu papel de mãe, né? Porque eu sou responsável por aquele ser. E a família não entendeu muito bem. E aí na família eu digo marido da época, mãe, avó, aquelas pessoas que conviviam comigo, né? Então eu tive essa recusa. Eu não era a mãe maravilhosa depois que pariu, assim, completamente imbuída do cuidado do filho. Eu me sentia bastante presa, queria sair, fazer outras coisas. Tanto me envolvi quando o menino tinha 1 mês, eu acho, me envolvi já nos comitês Lula Livre, eu me lembro. Não, desculpa, Lula Livre não. Os acampamentos contra o impeachment da Dilma, porque foi no ano do impeachment que o meu filho nasceu. Bom, dando sequência aqui. Então, essa ideia da idealização da maternidade é um modo de representação de um papel compulsório, como se fosse uma tendência natural e um desejo comum de todas as mulheres. Eu não tinha certo se eu tinha esse desejo. Me parecia ter, mas quando eu me deparei com as dificuldades, que são muitas, na verdade, quando você tem um recém-nascido, você tem mais dificuldades do que qualquer outra coisa. Você tem que se adaptar a cuidar de um corpo, de um indivíduo extremamente frágil. E é super difícil. Então, isso não é inerente a nós mulheres. É cultural, é uma construção.
E quando nós não conseguimos dar conta, somos medicalizadas. A medicalização vem muito nesse intuito. A vida doméstica não sofre penalização aos responsáveis primordialmente da vida e da criação dos filhos. Então, o aborto ganha destaque na agenda feminista, também seguindo a defesa da liberdade sexual. E isso ocorreu na segunda onda do movimento feminista, a partir da publicação do livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e vai até os anos 80, essa segunda onda. Ela não é uma segunda onda homogênea, ela é uma onda bastante significativa, com vários elementos, mas o aborto ganha destaque dentro dessa discussão. O acesso à informação e os recursos que permitem às mulheres escolherem se e quando serão mães é por essa ótica que os direitos reprodutivos fundamentais geram maior igualdade com os homens. Então, é bastante significativo esse aspecto. Segundo a tese aqui da Flávia Biroli, se a gente tem uma ampliação dos direitos reprodutivos, nós temos uma maior igualdade entre homens e mulheres. A relevância social e moral entre a sexualidade e a maternidade, em geral, associadas à concepção familiar, justificam, assim, o controle da sexualidade das mulheres. Então, o Estado patriarcal de dominação masculina, ele controla o corpo das mulheres por esses elementos. O enfoque do direito a decidir sobre o aborto deixaria de lado um problema anterior: a ausência de autonomia das mulheres nas relações sexuais com os homens, em sociedades machistas, como a nossa, no caso, né? Então, essa ausência de autonomia vem justamente naquela ideia de que as mulheres não têm nenhum direito de reclamar sobre o estupro no casamento, por exemplo. Né? É um elemento, é um outro viés dessa autonomia que se busca e que se discute. E o foco do artigo é posicionado em relação a essa autonomia que a política de descriminalização, no caso brasileiro, nos traz. Enquanto as mulheres não controlam o acesso à sua sexualidade, o aborto facilita a disponibilidade sexual das mulheres e o sentido da libertação sexual em contextos nos quais há desigualdade de gênero. Seria, portanto, uma libertação para a agressividade masculina. Vejam que é bem polêmico isso que está sendo colocado aqui. Então, enquanto as mulheres não controlam o acesso à sua sexualidade, o aborto facilita a disponibilidade sexual. Então, o que ela está nos dizendo aqui, em meias palavras, é que o próprio aborto, ele não é uma panaceia maravilhosa que as mulheres têm que defender. Ele deixa marcas bastante precisas, mas ele seria um meio, um facilitador de disponibilidade sexual, no sentido de libertação sexual. Mesmo ele não sendo uma panaceia, ele auxilia a libertação sexual dos corpos femininos. E eu me lembro a naturalidade com que a série britânica Sex Education fala sobre o aborto. Uma menina que vivia sozinha e a mãe era usuária de drogas e ela teve um relacionamento e vai numa clínica fazer um aborto. Foi uma coisa boa? Não foi uma coisa boa, mas a menina fez e não teve maiores traumas no procedimento em si. Mas o Sex Education não deixa de dizer que é um processo doloroso em si, emocionalmente, psicologicamente, enfim. Processo de cuidado, mesma lógica da autonomia das mulheres. Nesse caso, a compreensão de que a experiência
diferenciada das mulheres contribuiria para uma ética centrada no cuidado, né? Nas relações e nas responsabilidades, em vez de uma ética centrada nos direitos, afastada às abordagens e das próprias noções de direito ao aborto como requisito à autonomia das mulheres. Então, em alguns casos, o que é tomado como experiência singular, a propriedade de si mesma, a tematização do direito ao corpo envolve a exigência de que exista a propriedade de si mesmo, nos termos definidos pelo próprio liberalismo. Então, se o próprio liberalismo preconiza a propriedade de si mesmo, por que nós mulheres não temos esse direito? Será que nós estamos fora do ideário liberal? Então fica a se pensar nesse elemento. Para as mulheres, a manutenção ou a interrupção de uma gravidez tem impacto distinto. Então nós temos aqueles que têm para os homens porque afeta indiferentemente. Então, a interrupção traz consequências X para a mulher e consequências Y para os homens, porque interfere diretamente na integridade física da mulher. O feminismo pró-escolha, o direito da mulher de definir o que ocorre no seu corpo, pode ser entendido a partir de algumas premissas, como eu falei anteriormente, mas vamos voltar lá nas premissas para a gente entender essas premissas. Primeiro, nenhum contato com o corpo do indivíduo pode existir sem o seu consentimento. Segundo, a decisão sobre manter uma gravidez nutre e sustenta biologicamente outro indivíduo. Deve ser da mulher. E o terceiro, o direito à escolha, no caso do aborto, deve ultrapassar os sentidos negativos da liberdade que está aí envolvida. Então, são essas as premissas, né, que eu falei lá no início e agora estou retomando essas ideias novamente. O direito de escolha das mulheres deve ser apoiado pelo Estado por meio de políticas públicas de combate à violência, de orientação para o respeito às decisões individuais e de atentamento adequado nas áreas de saúde. Então, são mecanismos do próprio liberalismo econômico, liberalismo político. Então, a gente precisa se atentar que a ideologia que está posta aqui não é nem uma ideologia comunista, anarquista. É uma ideologia propriamente do liberalismo. Então, a privacidade no feminino ganha relevância para o debate sobre o aborto. A privacidade já foi discutida quando nós estávamos falando do público e do privado. Então, tem alguns mecanismos de privacidade que são importantes para a manutenção dos direitos da mulher. Então, para quem serve a privacidade? Novamente, nesse caso, parece que nos serve. Então, as clínicas credenciadas do Reino Unido para a realização do aborto na Inglaterra, elas mantêm um processo de sigilo. Os Estados Unidos, desde os anos 60, também existe uma legalização do aborto. E os Estados Unidos não são comunistas nem perto disso. Então vejam que esse é um debate liberal. Ele não é um debate propriamente da esquerda. Mas no Brasil, nós vemos que esse debate ele foi demonizado, né? Ele se tornou uma discussão de guerra com a ascensão da direita ao poder, especificamente uma direita bastante envolvida com os movimentos neopentecostais, algumas igrejas neopentecostais. Então, quem pratica, né, e um movimento feminista que debate sobre isso já é bastante caracterizado como de pessoas maléficas, assassinas, bruxas, enfim. Então,
Essa demonização do processo, ela é muito ruim porque ela não gera um debate profícuo entre esse problema e o problema segue acontecendo. Pessoas abortam, né, no campo privado de suas vidas, sem nenhuma prolaxia médica e sem nenhum cuidado e morrem. Simplesmente isso. Ou alguns mercenários cobram valores exorbitantes e também provocam a morte em várias clínicas clandestinas. As restrições ou as eliminações dessas garantias foram determinantes para a criminalização da violência doméstica. Pensada como garantia individual, a privacidade seria também importante para garantir o respeito à união homoafetiva e às pluralidades nos arranjos familiares. Então, essa é uma definição que a Flávia nos traz aqui. Existem outras que são relacionadas propriamente à ideia da autonomia do indivíduo. Dentro dessa ideia, né, como todas as diferenças e as tensões nesse debate, cabe ressaltar que o movimento feminista produziu críticas hoje incontestáveis às formas convencionais de definição da dualidade entre o público e o privado, com a politização das relações de poder na esfera privada. Tematizou o corpo, a sexualidade e as capacidades reprodutivas com domínios e aspectos da vida nos quais as relações de poder incidem diretamente. É porque tem sido historicamente componentes fundamentais da opressão às mulheres, que eles precisam ser reconstruídos de modo que correspondam ao exercício da sua liberdade. O direito ao aborto é um requisito para que isso de fato ocorra. Então, eu acho que é um texto bem lúcido, o texto da Flávia, e ele traz elementos lúcidos para a gente identificar. Sair um pouco daquela polarização sim ou não pelo aborto e debater elementos mais fundamentados teoricamente. E essa é a ideia do nosso podcast. O nosso podcast tem a ideia de divulgar teoria, de divulgar concepções teóricas. Mas não quer dizer que a gente está se furtando ao debate da sociedade. A teoria, ela é um resultado do debate da sociedade. Então, novamente, fica aqui a dica no grupo do nosso WhatsApp, nos outros espaços, Google Sala de Aula, no próprio canal do nosso podcast no YouTube. Debatam sobre esse tema, discutam sobre esse tema. O Brasil tem que avançar sobre esse debate e eu vou deixar a dica para vocês na descrição do vídeo sobre o debate do STF fez sobre a questão da legalização, da descriminalização do aborto no Brasil, que ocorreu em 2018, junto com a discussão que ocorreu também na nossa vizinha Argentina na mesma época. Então eu vou deixar links de reportagens desses dois momentos que ocorreram recentemente sobre o debate do aborto. Era isso, gente. Então fiquem ligados, atentos. Se vocês ainda não escutaram os outros episódios do nosso podcast, escutem. E espero que esse conteúdo seja o que realmente eu quis fazer, que é um divulgador de teoria, né? Essa divulgação de teorias e com base no livro Feminismo e Política do Luiz Felipe Miguel, da UNB, e da Flávia Biroli, que são intelectuais de primeira linha no Brasil, tem muitas obras publicadas.
E era isso. A digitalização deste artigo, ele já está na nossa página do Google Sala de Aula e também já está na nossa comunidade. É importante que vocês leiam os textos, mas além de tudo é importante que vocês não se furtem dos debates. Não quero calar a voz de ninguém, e a fala, ela é muito importante. O movimento feminista, ele preza muito pela fala, porque é com a fala que a gente se constrói, que a gente amplia os nossos horizontes. Era isso. Um abraço a todas e todos e ficam por aqui. O papo